Caros amigos, bom dia. Hoje eu vou começar a gravar uma série de vídeos falando sobre alguns transtornos mentais. E o meu objetivo com isso é ajudar as pessoas a entender melhor esses transtornos, que nós chamamos normalmente de enfermidades mentais, até para que você possa se ajudar e também ajudar as outras pessoas, não dando diagnóstico ou prognóstico, mas orientando as pessoas e até mesmo encaminhando essas pessoas para especialistas. E hoje eu vou começar essa série falando sobre depressão. E o tema de depressão eu vou fazer em 3 etapas, até para que você possa entender melhor e também para que não venhamos a ter um vídeo, muito cansativo. Então, o primeiro tema, no caso, primeira parte, a depressão. E como nós já sabemos, a depressão ela é tida hoje como o mal do século. E dentre as inúmeras enfermidades mentais, a depressão é a que tem mais crescido no presente século. Ela é uma enfermidade que traz muito sofrimento, não só para a pessoa, mas também para a família e também amigos. Mas é uma enfermidade que tem tratamento efetivo. Outra coisa, muitas pessoas acham que depressão só atinge pessoas com a mente fraca. Quero salientar que não existe um ser humano na face da Terra que tenha a mente tão forte que não possa enfrentar um período ou então cair em depressão. Ou melhor, todos nós, inclusive eu, estamos sujeitos a desenvolver depressão. Outra coisa, a depressão não é fruto de preguiça. Muitas pessoas dizem também e afirmam, porque isso é um preguiçoso. Outros também acham que isso é frescura. E daí surge o preconceito para com as pessoas que desenvolveram a depressão. Outra coisa muito comum é achar que a depressão só atinge pessoas que têm problemas. E não é verdade. A depressão também ela pode atingir pessoas que estão muito bem na vida, pessoas que estão empregadas, que estão com suas contas em dias, que estão com um bom relacionamento conjugal, pessoas que têm uma boa família, pessoas que têm sucesso, pessoas que são bem relacionadas socialmente falando. Ou melhor, a depressão ela é muito democrática. Quando a gente afirma isso, quer dizer que ela pode atingir qualquer pessoa. Então, muitas ideias que nós temos hoje sobre a depressão vêm em decorrência da falta de informação, falta de conhecimento e, em especial, de algo chamado preconceito. Tá bom? Muito bem. Agora, quais são as principais queixas da depressão? Eu digo sempre que a principal queixa que se deve levar em conta quanto à depressão é o humor deprimido. A pessoa normalmente ela tem uma queda desse humor. A gente chama isso de melancolia ou então de tristeza profunda. Eu não me refiro aqui à tristeza ocasional ou circunstancial, que ela é normal em nosso dia a dia, Por exemplo,
se a gente tem um prejuízo, se a gente perde algo, né? Algum objeto, ou então alguém, ou a gente se frustra com alguma coisa, é normal a gente ficar triste. Mas se a pessoa fica triste durante 15, 20, 30 dias, daí desenvolve a melancolia, então isso deve chamar a atenção, tanto da pessoa como também dos familiares. Mas também existe a irritabilidade também, que é muito comum. Algumas pessoas ficam agressivas, né? Mas em especial nós temos aí como principais sintomas os seguintes. Primeiro, perda de interesse, em especial a pessoa perde também o prazer por aquilo que fazia antes. Sono perturbado, ela fica acordando várias vezes na noite, ou então não consegue dormir. Algumas pessoas desenvolvem também insônia, fadiga ou um cansaço sem motivo. Existe também a perda de energia, existe a possibilidade também da pessoa perder a autoconfiança, passa a ser uma pessoa insegura. Também o libido, no caso o desejo sexual, também tem uma queda, a pessoa que tinha interesse passa a não ter mais esse interesse. Agitação, também irritabilidade. Às vezes a pessoa ela perde, de certa forma, a velocidade, ela fica mais lenta, a fala também fica mais arrastada. Existe também a alteração do apetite, às vezes a pessoa começa a comer mais, muito, ou então ela fica com falta de apetite, logo não consegue se alimentar como antes. Nos casos graves, existe pensamentos suicidas, ou então tentativa de suicídio, isso em depressão grave. Também acontece a dificuldade de concentração, memória fraca, nervosismo e também um aumento da ansiedade. Esses são vários sintomas. Agora, eu quero chamar a sua atenção para os diagnósticos precipitados, né? E eu, às vezes, quando tenho pacientes que chegam no meu consultório e ele já vai dizendo: doutor, eu estou com depressão. E eu até brincando, eu pergunto: sim, que foi que disse que você está com depressão? E ele responde: não, o meu vizinho, então o colega. E eu brincando pergunto: sim, mas ele é um especialista? E por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas têm uma tendência de sair dando diagnóstico e prognóstico, quando na verdade isso é uma tarefa do especialista. Se você foi no médico, fez todos os exames que são necessários, lembrando que isso é importante, porque às vezes você pode ter uma enfermidade física ou orgânica e ter sintomas idênticos à depressão. Então é muito importante que você vá ao médico antes para fazer uma avaliação. Caso não seja encontrado nenhuma enfermidade física ou orgânica, aí se trabalha a possibilidade de ser depressão. Quem que vai dizer isso? Um especialista, um médico, psiquiatra, psicanalista ou psicólogo. São as pessoas que estão aptas para dizer quem tem ou não depressão. É muito comum hoje, né? Outra coisa, é muito comum as pessoas confundir depressão também com outras enfermidades. É um caso também que eu encontro muito em consultório. A pessoa diz: doutor, fulano está com depressão. Aí ela vem para a consulta, quando eu vejo não é depressão, realmente é algo mais grave, às vezes uma esquizofrenia ou então um surto psicótico, porque as pessoas não sabem diferenciar. Daí a importância de você consultar um especialista, tá certo? Outro detalhe muito importante: a depressão ela pode ser uma enfermidade, no caso leve, moderado ou grave, como também ela pode ser um sintoma. Alguém pode ter, por exemplo, toque e estar deprimido, mas isso não é depressão, isso é toque. Daí então a importância de você ter um bom especialista para dar um bom diagnóstico. Por que isso é importante? Porque o bom diagnóstico
vai também trazer o prognóstico e também indicar o melhor tratamento, a melhor medicação. Se você tem um mau diagnóstico, consequentemente você vai ter um mau prognóstico, consequentemente você vai ter prejuízos até na recuperação da enfermidade, tá bom? Então ficamos por aqui por enquanto. Depois eu trago outro vídeo falando aí sobre as causas da depressão, e assim eu espero lhe ajudar nesse contexto, tá bom? Tenha um bom dia, que Deus lhe abençoe e até o próximo encontro.